vamos lá, fração. A palavra fração vem do latim fractiones e quer dizer dividir, rasgar. Mas ela também significa a parte de um todo. A notícia mais antiga sobre o uso das frações vem do Egito. As terras que margeavam o rio Nilo eram propriedades do Estado, que as dividia entre os agricultores em troca de pagamento de tributos. Como o rio Nilo sofria inundações de tempos em tempos, as terras tinham de ser sempre medidas, já que o tributo era pago proporcionalmente à área cultivada. Para medir as terras era feito uso de uma unidade de medida marcada em cordas. Porém, não é possível representar uma medida que não tinha quantidade inteira de unidades. Essa necessidade de representação de medida deu origem aos números fracionários, né? Então aqui tem um pouquinho da história, né? De como, né, surgiu a fração, tá bom? Então vamos lá. Uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes. Então, olha só, eu tinha aqui uma maçã inteira e ela foi dividida em partes, tá? Então, cada pedacinho desse é uma fração dela. Pense em uma pizza dividida em 6 partes iguais. Cada fatia da pizza corresponde a 1/6, ou seja, se uma pessoa come 3 fatias da pizza, ela estará comendo 3/6 da pizza, tá? Então, aqui, ó, nós temos uma pizza dividida ao meio, aquela dividida em 6 e aquela dividida em 8, certo? A partir daí, nós temos foi comidas dela, né? Frações, tá? Aqui comeram metade, aqui comeram também, de certa forma, metade, mas como ela está dividida, né? Ela está dividida em 6, né? Eu falo, né? 3/6, tá? E aqui ela foi dividida em 8 e comeram 4 partes, tá? Então, agora aqui a gente tem, né, estas representações que eu estava falando. Então, primeiramente, a gente tem a estrutura, né? O número de cima é o numerador, o de baixo é o denominador, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1 inteiro, meio, tá? 1/3. Percebem que, ó, quanto mais elas vão sendo divididas, esse número de baixo, né, é o número de fatias que foi dividido, né, e quanto elas correspondem, tá? Então, o numerador representa a parte que será dividida, tá? E o denominador contém o número que dividirá a parte, tá bom? Então, nós temos aí a leitura das frações, como que se fala, tá? Ao lermos uma fração, a leitura do numerador é realizada de forma direta. Já a leitura do denominador segue as regras descritas abaixo, tá? Então, para os denominadores de 1 a 9, utilizamos termos, né, respectivos: meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, tá? E aqui, ó, tá representando aqui para vocês. 1 meio, 2 terços, 3 quartos, tá? E assim sucessivamente. Aqui eu tenho a partir de 10, tá? Que aí eu utilizo avos. 1 dozeavos, 2 20avos, tá? Os denominadores múltiplos de 10, então de 10 a 90, também podem ser ligados à leitura de números ordinais, tá? Então, 1/10, 3/20, ok? Então, gente, a partir dessa explicação, eu vou direcionar vocês para a apostila, tá? Que aí eu vou explicar as questões agora. Então, gente, agora nós temos aqui falando sobre as frações, tá? Camila, vamos dividir este pedaço? Quero só metade dele. Sobraram apenas 3 dos 8 pedaços de pizza. Por favor, quero um pedaço dessa pizza. Então, ó, nós temos, né, as pessoas comendo e elas estão fracionando, né, dividindo as pizzas, tá?
Massa de pizza. Ingredientes: 1 kg de farinha de trigo, 3/4 de xícaras de chá de óleo, 3 xícaras, 30 gramas de fermento biológico, 1,5 né, de açúcar e sal, tá? Então aqui, ó, na massa de pizza, né, nos ingredientes, nós temos essa fração. A partir daí, vocês vão responder estas questões, tá? Na cena ao lado, o rapaz diz que sobraram 3 de 8 pedaços da pizza. Que fração da pizza sobrou? Vocês vão ter que colocar a fração, tá? Lembrando que vocês vão pegar e colocar lá, né? Por exemplo, aqui ó, eu tenho 8 pedaços, tá? E sobraram 3. Quantos pedaços foram comidos? Ok? Vocês têm que prestar atenção nisso, tá? Então ele quer saber, né, dessa fração do que sobrou. Observe a mesa com 5 amigos. Que fração de pizza um deles pediu ao garçom? Também vai ser representado aqui em forma da fração, tá? Na receita acima, a quantidade de quais ingredientes estão indicados com a fração. Também vou tirar lá de lá, tá? Se o cozinheiro fizer 2 receitas da massa, a quantidade de óleo utilizada será maior do que 1 xícara? Por quê? Vocês vão pensar aí, tá? Rafael comprou algumas rosas para presentear sua mãe. Veja ao lado a cesta que ele montou e responda as questões, tá? Então, a partir do quanto que ele comprou, vocês vão responder estas questões. Aqui também tá mostrando para vocês, né? Como que é indicado esse numerador e esse denominador, tá? Depois a gente tem a leitura das frações, que foi aquilo que eu já coloquei lá, né, nos slides para vocês, né? Vocês podem olhar lá os slides para fazerem esta lição. Por isso que eu fiz os slides. Aqui também vocês irão escrever a fração, tá? Fração de quantidade.